E aí, amorecos, vamos dar uma olhada no último pensamento da tua pessoa amada em relação a vocês? Vamos descobrir? Vem aqui comigo! E aí, lindeuses e lindeusas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, já pega, ó, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E para você que tá chegando agora, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos, bebês! Vamos dar uma olhada no último, ou nos últimos, né, pensamentos da tua pessoa amada em relação a você. Já deixa aquele like bacana no começo do vídeo, já verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue ali do lado no bruxadalua.oficial. Vocês sabem aonde? Os pedidos de oração, deixa pra mim nos comentários. Me direciona, tá? Se é pra limpeza, abertura de caminho. A única coisa que não se faz é a oração para afastamento de rival, né? Isso daí tem um outro nome, sabemos qual é. Tá bom, bebês? Mas deixa pelo menos as iniciais do nome completo. E se for reconciliação, as iniciais do nome completo das duas pessoas, tá bom? As opções estão na mesa, nossas orgonites. Espera teu melhor momento para tua tomada de decisão. Escolher uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra. Tá bom, bebês? Bora! O polvo do 1 fica com a orgonite branca. O polvo do 2 com a amarela. E o polvo do 3 com a lilás. Escolheu, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá bom? Lembrando que as tiragens são atemporais, então o momento que você encontrar é o momento correto para você tá assistindo, tá bom, bebês? Escolheram? Partiu? Bora? Polvo do 1, vem. Fica aqui comigo. O 2 vem pra cá. O 3 vem... Vou deixar aqui atrás. Vamos lá, vamos começar pelas energias, né? Vamos ver primeiro se pensou, né? Se pensou, e aí se pensou, a gente vai esmiuçando pra ver o que aconteceu, o que pensou. Eita, a carta do diabo, nem tinha perguntado ainda. Bora lá, desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção, a pessoa amada pensou nele? O que vocês acham? Eita, bicha! O julgamento, carta do sol, roda da fortuna. Pensou, tá pensando e vai continuar pensando ainda, tá? Só que é uma pessoa que acaba oscilando demais, né? Quando a gente tem carta do julgamento na mesa, a gente fala de uma pessoa que em alguns momentos pensa muito, em outros momentos acaba tentando controlar, então esse pensamento ele acaba desacelerando um pouco. Em outros momentos essa pessoa ela é atropelada por um turbilhão de pensamentos, mas pensou, tá pensando e vai continuar pensando, porque a gente tem carta do sol e carta do julgamento. O que rola aqui? Carta do sol, ela fala, né, de inícios e reinícios, e carta do julgamento, né, tudo que se deu por morto, volta à vida, volta de maneira inesperada e volta de maneira modificada. Porém, a gente tem que se atentar ao fato de que, como essa pessoa, ela oscila demais dentro dos próprios pensamentos, dentro dessa energia, a carta do sol, a gente tem que levar em consideração que é uma energia muito masculina. Então, pode ser uma pessoa ali que acaba vibrando num certo ego, num certo orgulho em relação a essa situação toda. Porém, se vocês estão afastados, é uma pessoa que pensa, assim, em retornar, tá? A carta do julgamento. Ai, a gente tá junto. Então, é algo que realmente vai passar por uma transformação, né? O julgamento é um despertar. Então, quando a gente fala de julgamento, a gente fala de despertar vindo da espiritualidade. A tendência aqui... Ai, minha garganta, desculpa. A tendência aqui é que se vocês estão juntos, essa situação toda ela fique um pouco mais concreta, né? Bora olhar com o Osho, vamos?
Para os consulentes da primeira opção, o que vibra? A pessoa amada em relação a eles. Carta do Renascimento. Não vejo vocês como juntos aqui. Aqui, ao meu ver, pelo menos um afastamento emocional existe. Tá, vamos lá. Não te soltou e nem vai te soltar em energia, tá, bicho? A gente tem aqui a carta do Avarento, que é o 4 de ouros no tarot tradicional. Eu tenho aqui a carta do Renascimento, que foi a primeira carta que pulou, né? Quando a gente tem o Renascimento, a gente vê, sim, uma pessoa que renasce na tua vida. Porém, a gente pode estar falando de uma pessoa que está em fechamento de ciclo, né? Pode ser algo que essa pessoa ela está finalizando diante da própria vida, pode ser um fechamento de ciclo, um afastamento entre vocês aqui, né? Fato é que é uma pessoa que renasce na tua vida, renasce sim. Só que os pensamentos dessa pessoa, a forma como essa pessoa tá olhando para dentro dessa situação toda tá cheia de culpa, né? Não sei o que rolou, não sei o que aconteceu. A gente vê uma pessoa que acaba ali numa vibração que não é muito legal, né? Então, uma pessoa que vibra numa culpa, vibra, né, numa consciência extremamente pesada, né? Os pensamentos dessa pessoa giram em torno ali de culpa. E eu sempre falo, né? Não adianta a gente ter culpa diante de uma situação. A gente precisa ter, o ideal seria uma responsabilidade emocional, né? Porque culpa você vai ficar ali se, né, reclamando, vai ficar ali se lamentando. Responsabilidade é quando você olha para uma situação e diz, ok, aconteceu isso, foi isso que aconteceu, como é que eu vou fazer para resolver isso tudo, né? E a gente vê que é uma pessoa que acabou te deixando ir, então, alguma coisa aqui que essa pessoa poderia ter feito ou deveria ter feito, né? Diante dessa situação, acabou não fazendo, acabou não se pontuando. A carta da comparação, então, a gente vê que existe sim uma comparação entre duas situações aqui, e essa pessoa, ela pensa bastante nisso. Não sei se é entre você e uma outra pessoa, se é entre você e a vida de solteiro, né? Adequa a tua situação. Não é uma pessoa de coração ruim, pode ser uma pessoa imatura, né? Carta da inocência, a gente vê uma certa imaturidade, a gente vê uma certa dificuldade, né? De lidar com as emoções, com os sentimentos. E a carta da confiança, né? Deixa eu só ver mais uma aqui. Não materialidade. Falta um pouco de confiança, né, dessa pessoa em relação a essa situação toda, em relação a vocês, ou até em relação a si mesmo, ou si mesma, né? Vamos de tarô. Bora puxar o tarô aqui pra ver o que pontua. Vamos de The Easy, bora. Para os consulentes da primeira opção, qual foi o último pensamento da pessoa amada em relação a eles? Rainha de Ouros. Eita, racionalidade, né? Rei de Espadas. Qual foi o último pensamento da pessoa amada em relação a eles? Nossa, quanto cavaleiro. 2 de copas. Olha a carta de fundo. Carta do sol. Vamos ver se tem um ego, um orgulhozinho aqui. Eita, dona Imperatriz. Gostei. Tem bastante carta de cavaleiro aqui nessa mesa. Se vocês achavam que essa situação ela tinha se dado por findada, não se deu não, tá? Vamos lá, bebês. Rainha de Ouros, tá? Adequa ao teu gênero, menino, menina. Quando a gente tem uma Rainha de Ouros, a gente tem pessoas muito bondosas, pessoas práticas, pessoas muito acolhedoras, né? A Rainha de Ouros, ela é uma rainha maravilhosa, ela vem trazendo uma energia tão gostosa de estar perto, né? Essa pessoa, ela pensa em ti dessa forma. E não só como uma Rainha de Ouros, né? Existe sim uma completude, porque além da Rainha de Ouros, a gente tem a Dona Imperatriz e a gente tem o 2 de copas, tá? Já falo aqui pra vocês disso. O que rola com a Rainha de Ouros? A Rainha de Ouros é aquela pessoa que acolhe, protege, ampara, né? Essa pessoa, ela pensa em vocês dessa forma. Sem contar que a Rainha de Ouros, ela vem trazendo uma prosperidade muito forte, não só na questão financeira, né? As Rainhas de Ouros normalmente são pessoas muito prósperas financeiramente. Mas não é só financeiramente, é emocionalmente, energeticamente. É muito difícil você não crescer tendo uma Rainha de Ouros ao teu lado. E essa pessoa, ela sente em ti, né? Essa segurança, esse acolhimento. E sem contar a completude, né? Porque eu tenho aqui a Dona Imperatriz e junto com a Imperatriz a gente tem um 2 de copas. Quando a gente tem um 2 de copas na mesa, a gente fala de almas gêmeas, chamas gêmeas, almas afins, a gente fala de uma conexão extremamente forte, intensa, parceria mesmo,
né? E a imperatriz, ela é a rainha de toda a vida, né? Ela é a rainha das rainhas. Então, quando a gente tem a imperatriz, a gente tem a completude, né? A gente tem todas as rainhas dentro dela. E essa pessoa, ela enxerga isso em vocês, né? Sem contar que a imperatriz, ela vem gestando, né? Ela vem gerando novas oportunidades de inícios e reinícios aqui. E aqui eu tenho um 4 de ouros, bebês, assim, essa pessoa não te largou e nem vai te largar tão fácil em energia, né? O 4 de ouros, ele fala de apego, ele fala de posse, ele fala ali de uma pessoa agarrada ali, né? Na tua energia, rainha de ouros, 4 de ouros. Só que é racional pra caramba, né? Eu sempre digo que quando o seu Creyson não vem, ele manda um substituto, que é o nosso rei de espadas. O que rola com o rei de espadas? E adequa ao gênero da tua pessoa amada. Menino, menina, os reis de espadas, eles são muito racionais, né? Os reis de espadas, pelo fato de ser um rei, já vem trazendo um pouco de uma inflexibilidade, né? É isso e acabou. Só que o rei de espadas, ele é conhecido como o gelinho do tarô, né? Então, a gente vê uma pessoa que vibra numa racionalidade muito forte dentro dessa situação toda. Porém, olha aqui, 5 de ouros, né? Tá numa carência emocional muito forte. Só que o 5 de ouros não é uma pessoa só na carta, não, tá? Olha ali, são duas. Então, assim como essa pessoa, ela sente a tua falta, assim como essa pessoa, ela se sente ali meio que no frio, no abandono, essa pessoa também sabe que fez isso contigo. Isso daí, de burro, o rei de espadas não tem nada, muito pelo contrário, o rei de espadas é inteligentíssimo. E eu tenho aqui um 3 de copas, então, gosta de estar contigo, gosta da tua companhia, gosta de celebrar a vida contigo, gosta daqueles pequenos momentos, aqueles detalhezinhos, sabe? Que fazem a diferença, principalmente para um rei de espadas. Só que o 3 de copas, ele pode sim estar me falando de uma terceira energia dentro dessa situação toda. Adequa aí a tua situação, né? Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser amigos, né? Não precisa necessariamente ser uma namorada ou um namorado, não. E, bicha, se vocês estão afastados, essa pessoa, ela tá pensando muito em te procurar. Traz uma certa impulsividade, assim, como a gente vê nesse cavaleiro de pausa aqui, porém, vibra uma concretude, né, em relação a ti. A gente tem um cavaleiro de ouros também na mesa. Fato é que vai te procurar. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais rápido, por conta desse cavaleiro de pausa, e para outras pode ser um pouco mais devagar, né, pelo cavaleiro de ouros. Vamos dar uma olhada aqui com Delfos? Vamos complementar. Para os consulentes da primeira opção, complementa aqui os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles. Ai, oxe, bicha, tô falando que sofre. O fruto maduro, tomara que não apodreça. Calma aí. Tá, bora. Vamos ver aqui. Pensa na pessoa que tá curiosa. Tá curioso, essa aqui eu tenho que mostrar de longe. Tá curioso, tá curiosa a respeito de ti, da tua vida. Vamos lá, né? Não posso mostrar muito de perto porque é Delfos, né? A gente sabe que em Delfos as pessoas, elas estão normalmente muito pouco pano, né, em seus corpos. Carta da beleza, né? Então a gente vê uma pessoa que te acha muito bonito, que te acha muito bonita, né? Tua beleza chama a atenção. E aqui eu tenho a carta da verdade nua. Alguma coisa acabou ficando oculto dentro dessa situação. Alguma coisa acabou não sendo exposta, alguma coisa não veio à tona. E isso é algo que essa pessoa tá pensando bastante. Talvez por isso a gente veja uma pessoa que acabe trazendo uma certa culpa, né? Lembra que saiu ali em Osho? Talvez por isso essa pessoa ela traga ali uma certa culpa, uma consciência pesada em relação a essa situação toda. Eu tenho fruto maduro, né? A gente vê uma pessoa que tá em processo de amadurecimento. Tomara que não perca, né, a chance de se pontuar quando realmente vier aqui um momento, né? Por isso que eu digo, tomara que não apodreça, porque tá amadurecendo, né? Dificilmente um cavaleiro de paus ele vai perder a oportunidade de fazer uma movimentação, né? Mas vamos acompanhar aqui. Eu tenho a carta do inferno, então eu não sei se essa pessoa lembra ali a carta do renascimento. Eu não sei, né, se a tua pessoa amada tá passando por algo extremamente complicado, conturbado diante da própria vida, ou se passou, né? Porque assim, quando Delfos pontua o inferno, é o inferno mesmo, bicho. É aquela coisa, aquela confusão, as energias caóticas, as coisas tudo de cabeça para baixo, nada dando certo,
né? Essa pessoa tendo que lutar ali com unhas e dentes para conseguir passar por esse momento. E é uma pessoa que tá sofrendo, né? Se vocês estão afastados e vocês aí desse outro lado estão sofrendo, essa pessoa ela também tá, né? Porque traz aqui a carta de dores de amor. Essa pessoa, ela sente tua falta, né? E aqui vocês entram, sim, como uma inspiração. Lembra que eu falei da Rainha de Ouros? Que são pessoas extremamente bondosas, são pessoas com uma energia gostosa de estar perto. Vocês entram, sim, como uma inspiração na vida dessa pessoa. E a indiscrição, né, bicha? Pense numa pessoa que tá ali, ó, curiosa a respeito do que tu tá fazendo, de como tá a tua vida. Se essa pessoa não conseguir te stalkear, essa pessoa tá se mordendo todinha pra saber o que tá rolando. Bora puxar um cigano aqui pra gente fechar a nossa mesa. A Sibila tá aqui, vamos ver. Depois eu puxo a Sibila. Para os consulentes da primeira opção, complementa aqui os últimos pensamentos da pessoa amada em relação aos consulentes. Carta da âncora. Aqui, peraí, virou? Não. Carta dos ratos. Aqui houve um desgaste, né? Um desgaste, e o carta dos ratos, ela fala daquele desgaste que aos pouquinhos, né? Uma coisa não fica legal, daqui a pouco outra coisa não fica legal, só que os ratos é aquela coisa que quando a gente vê, já foi feito um estrago absurdo, né? Então, existe um desgaste, sim, aqui dentro, né? Em relação a vocês. Bora lá. Primeira carta que saiu foi a âncora. Carta do cão. Carta dos peixes. A cegonha e o buquê. Olha, a carta da âncora, ela fala de concretude, ela fala de algo sólido, né? Essa pessoa, ela pensa em você dessa forma, ela pensa naquilo que vocês tiveram ou têm de forma concreta. Só que a âncora, ela traz uma falta de movimentação, né? Como se essa pessoa, ela tivesse ali meio que se pausado diante dessa situação. A carta do cão, então, essa pessoa já tinha aparecido, né, no 2 de copas. Essa pessoa, ela te vê como um bom companheiro, uma boa companheira, né? É o 10 de copas no tarot tradicional, então existe sim muita parceria, existe uma troca que, né, ao meu ver ele não saiu, mas ao meu ver, de repente, vocês acabam se doando mais para essa pessoa do que essa pessoa, né, para vocês. E é intenso, né, bicha? Só que lembra, né, carta dos peixes, lembra quando eu falo de intensidade? As coisas, elas são intensas, mas não são só intensas para quando tá tudo muito bem, não. É intenso tanto pro lado bom, quanto pro lado quando não tá tão bom, né? Mas eu tenho aqui a cegonha e o buquê. A gente vê que vem movimentação, vem novidades diante dessa situação toda. A cegonha, ela vem trazendo aquela energia de bater de asas, mas voltar ao ninho, sabe? A cegonha, ela não abandona o ninho em definitivo. E a cegonha tem parceiros ali que são parceiros para a vida toda, né? Digamos assim. Então, a gente sabe que pode ter tido um afastamento, mas pode também ser algo cíclico, né? Em alguns momentos, vocês podem ficar ali entre idas e vindas. Porém, a cegonha, ela traz a segurança de que é uma pessoa que retorna, né? E a carta do buquê, essa pessoa, ela tem muito amor, muito carinho. É o buquê, né, bicha? Então, assim, são sentimentos muito bonitos dessa pessoa em relação a ti. Só que é uma pessoa que, ao meu ver, tá um pouco instável, né? Alguma coisa que aconteceu que tirou um pouco da instabilidade, da estabilidade dessa pessoa. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 1. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Eu espero que eu tenha conseguido levar aí um quentinho pro coração de vocês. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu volto pro 2. Beijo, amo vocês. Já vem 2. E aí, amorecos do 2, vamos lá? Vamos dar uma olhada nos últimos pensamentos da pessoa amada em relação a ti? Já aproveita, deixa aquele like bacana no comecinho do vídeo. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é importante o like de vocês. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Vamos começar olhando se pensou, né? Bora lá, desejo uma boa sorte, uma boa consulta. Carta do julgamento, volta, bebê, não tinha perguntado? Eita! Para os consulentes da segunda opção, a pessoa amada pensou neles. Carta do carro, roda da fortuna. Pensou, bicha, pensou, tá pensando e vai continuar pensando. Mas aqui eu tenho a dona sacerdotisa, não sei se vocês entram aí como uma situação que não veio a público, né? Como
fiquem oculto aí dentro dessa situação toda, ou triângulos ou quartetos, adequem aí, né? Fato é que a dona sacerdotisa, ela vem pontuando algo que está em oculto, né? Vem pontuando o mistério. Uma pessoa até muito calada, muito fechada, aquele tipo de pessoa bem misterioso, bem misteriosa mesmo, né? É óbvio que, como a gente tem muita gente no canal que tem contato com a espiritualidade, pode ser que essa pessoa pensou em você dessa forma, né? Que você tem aí muito contato com a espiritualidade, também pode. Adequa aí a tua situação. A gente tem roda da fortuna, então a gente vê que os pensamentos dessa pessoa em relação a ti, eles ficam instáveis, eles ficam oscilando. Porém, pensou e tá pensando, né? Porque a roda da fortuna, ela pontua momentos onde você não sai da cabeça dessa pessoa, momentos onde as coisas ficam um pouco mais tranquilas aí no mental da tua pessoa amada. Porém, pensou com muito sentimento, tá? A carta aqui dos enamorados. Não, os enamorados, ele fala de sentimento, ele fala de parceria, ele fala de união, mas também fala de escolhas, né? E essas escolhas, elas precisam vir do coração, é alguém que precisa ouvir mais, né? As próprias emoções e os próprios sentimentos. E a carta do carro, bicha, vai ter muita movimentação ainda dentro dessa história toda. Né? A não sei que se vocês estão juntos ou afastados, a sacerdotisa, ela pode estar pontuando um certo silêncio, né? Um certo afastamento, porém pensou e tá pensando, tá? E essa pessoa, ela pensa em você como um parceiro, uma parceira de vida, né? Então, mesmo que vocês estejam afastados, existe uma conexão energética aqui. Vamos dar uma olhada no que hoje pontua. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Um 10 de ouros, bicha. Pensou e tá pensando ainda. Olha a carta das projeções aqui. Ela tá na paciência, né? Oxi. Tá sofrendo. Bora. Carta das projeções, tá? A gente tem uma pessoa que acaba projetando, jogando energias em cima de ti. Então, dá uma olhada pra ver se, de repente, se vocês estão angustiados, se vocês não estão se sentindo muito bem, se é seu mesmo ou se esse sentimento, esses pensamentos podem vir sim dessa outra pessoa, né? Mas fato é que existe uma conexão mental aqui muito forte, né? Então, é uma pessoa que acaba sim pensando em ti, projetando energias em cima de ti. Tá na carta da paciência, né? Porque a gente tem o 7 de ouros, então a gente vê uma pessoa que acaba assim, né, vibrando numa paciência, não tá com muita pressa aqui de se pontuar, tá analisando, tá esperando, né? Carta da espera, carta da paciência. Só que a gente não tá falando aqui de uma ficada, não, a gente tá falando de algo sólido, né? De algo que realmente é intenso e é sólido. Nós temos aqui a carta de Nós Somos o Mundo, que é o 10 de ouros, né? Uma estrutura muito sólida, uma estrutura muito forte aqui entre vocês. Tá pensando bastante nisso. Só que eu tenho a não materialidade. Então, provavelmente, a gente esteja falando aqui de um período de afastamento físico ou um afastamento emocional, né? Diante dessa situação toda, algo que essa pessoa também acaba pensando muito. E tá sofrendo, né, bicha? Não sei o que houve. A gente tem a carta do sofrimento, que é o 9 de espadas, no tarot tradicional. A gente vê uma pessoa que pode não estar dormindo muito bem, pode trazer ali pensamentos discordantes, né? Oscilantes, que nem eu falei na roda da fortuna. Então, pode trazer insônia, pode trazer enxaqueca, pode trazer ansiedade, pesadelo também, né? E o isolamento glacial, a gente vê que é uma pessoa mais fechadinha, uma pessoa mais no canto dele ou dela, né? Mas tá com o coração partido, porque o isolamento glacial é o 3 de espadas no tarot tradicional. Então, hoje é uma pessoa que o quê? Sofre, né? Acaba sofrendo diante das atitudes, diante talvez até das escolhas, né, que fez, porque eu tenho a carta da esquizofrenia aqui, que é o 2 de espadas. O 2 de espadas, ele fala de escolhas, né, como se a pessoa tivesse ali entre a cruz e a espada, tá vendo ali, segurando com a pontinha da mão, a pontinha do pé. Não vai conseguir ficar nessa posição aqui muito tempo, né, uma hora vai ter que soltar um lado ou um outro, né, e aqui é uma carta que fala que é uma pessoa que precisa se pontuar. Diante dessa situação aqui, alguma escolha precisa ser feita, como a gente viu na carta dos enamorados, né? Bora puxar o tarô para ver o que esclarece mais aqui pra gente. Para os consulentes da segunda opção, quais os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles? Ah, bicha, quem veio? Quem veio? Quem apareceu? Quem vocês acham que veio? Primeiro!
Eita, mano, 10 de ouros, 10 de copas. 10 de ouros de novo. Bicha, por que que vocês não estão juntos? O que que aconteceu? Ó, vamos lá, vamos começar pelos arcanos maiores. Seu Creyson, querido, nosso imperador, no seu trono de pedra. O que que rola, tá? Adequa ao gênero da tua pessoa amada. Homem, mulher, menino, menina, enfim. O que que rola com o imperador? Gente, quando a gente tem um imperador na mesa, a gente tem uma pessoa racional. A gente tem uma pessoa que tende a agir mais com a razão do que com a emoção, né? O tarô, ele fala de arquétipo, o tarô, ele fala de personalidade. Então, o imperador, ele vem trazendo um excesso de racionalidade dentro disso tudo. E aqui nos arcanos maiores do início da jogada de vocês, a gente viu que é uma pessoa que precisaria ouvir mais as emoções e os sentimentos, precisaria ouvir mais o coração. Só que quando o imperador encontra alguém que mexe com as emoções e os sentimentos, né, dele ou dela, dá a famosa tela azul, dá uma pane no sistema. Por quê? Porque ou são pessoas que tiveram uma infância complicada, conturbada, problema com pai, problema com mãe, infância difícil, ou saíram ou estão, tá, dentro de relacionamentos extremamente caóticos. Então, a gente vê uma pessoa que usa da racionalidade para lidar com as atitudes. Eu não tenho uma para falar de imperador na vida profissional. O bicho trabalha pra caramba, trabalha muito. Agora, quando a gente chega na parte emocional, das emoções, dos sentimentos, a gente tem uma pessoa que usa da racionalidade para se defender. Tanto que a gente tem aqui um 7 de paus. Uma pessoa se defendendo, né? Defendendo seu ponto de vista, se defendendo das emoções e dos sentimentos. Quando a gente fala de imperador, a gente fala de gatilho emocional e a gente fala de autossabotagem, né? Que isso acontece muito. Só que o imperador, ele não precisa de muito para puxar os teus pensamentos, não. O bichinho tem uma energia extremamente forte. E a gente tem o imperador na carta das projeções, e a gente tem o imperador na carta do diabo. Bicha, vocês devem estar pensando nessa pessoa desde o momento que vocês acordam até na hora de dormir. Se pá, ainda sonha, né? Porque o que que acontece no diabo quando a gente fala de pensamentos? Acaba sim te puxando em pensamento, né? E acaba sim te sugando energeticamente. Isso pode dar enxaqueca, isso pode dar insônia, isso pode dar ansiedade. É uma pessoa que pensa em ti, sim, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E como a gente vê que tá oscilando, parte dos pensamentos são pensamentos muito desejosos, pensamentos muito quentes. E daqui a pouco oscila, vibra no ego, vibra no orgulho, vibra no medo, na teimosia, né? A gente tem, amém, graças ao Deus, a nossa temperança na mesa. Porque a dona temperança, ela vem fazendo o quê? Ela vem equilibrando esse caos todo, né? Então, a temperança, ela tempera, ela equilibra. A gente vê que vocês estão tendo, sim, um auxílio da espiritualidade aqui dentro, né? E a carta aqui do mundo. Bicha, assim, aqui vocês já devem ter passado por muita coisa. E eu não digo de tempo de relacionamento, não. Eu digo de intensidade, né? Porque o mundo, por ser o último arcano do tarô, ele vem falando de casais que já passaram por muita coisa. O mundo é o único sim, extremamente sim mesmo do tarô, né? Saiu o mundo sim, pensou em ti sim, tá pensando sim, né? Então aqui vem falando sim de casais que já passaram por muita coisa. E se estão afastados, tem um reinício aqui? Tem. Só que não é qualquer reinício não, bicha. É um reinício sólido, é um reinício completo, é a abertura de novos ciclos aqui dentro dessa situação toda. E eu tenho aqui simplesmente... Bicha, que é isso, 2? O 10 de copas, que é a completude emocional. Os 10 são finalizações de ciclo, né? Então, o 10 de copas seria, entre aspas, aquela carta do final feliz, né? Só que se não bastasse vir um 10 de copas, ainda vem um 10 de ouros, 2 vezes. Tanto em Osho quanto no tarot tradicional. Aqui é estrutura, aqui não é qualquer coisa. Ai, bruxa, mas não fala, imperador. Ai, mas não demonstra, imperador. Ah, mas imperador. Gente, dificilmente vocês vão ver imperador fazendo um gesto absurdo de, sei lá, de joelho com uma aliança na mão, um buquê de flor. Acontece, pode acontecer. Mas é muito difícil isso acontecer. Mas aqui tem estrutura e tem sentimento, né? E aqui vocês vieram como uma rainha de paus, adequa ao teu gênero, gente. As rainhas de paus, elas são maravilhosas.
Aonde as rainhas de paus chegam, elas chamam a atenção. São pessoas com uma energia muito boa, são pessoas muito expansivas, são pessoas que traz ali um fogo de viver, um desejo de viver muito grande. Tudo que as rainhas de paus elas fazem com muito tesão, elas fazem com muito desejo, né? As rainhas de paus, elas tendem a ficar ali mais no canto deles ou dela, mas é assim, quando ela quer fazer alguma coisa, ela vai lá, mete a cara e faz. Então é muito difícil não se apaixonar por uma rainha de paus com todo esse fogo, com todo esse impulso, com todo esse ímpeto. E essa pessoa, ela pensa em ti dessa forma, né? Só que alguma coisa aconteceu aqui, que a gente vê a carta do sofrimento, a carta do isolamento glacial, essa pessoa com o coração partido, e eu tenho o 5 de espadas. O 5 de espadas é a carta da vitória sem honra. Alguma coisa que rolou, alguma coisa aconteceu que hoje essa pessoa ela vibra numa vergonha em relação a você, em relação às atitudes que teve, em relação a essa situação toda. Por isso que acaba no 7 de paus também, né? Acaba se defendendo, tentando defender o seu ponto de vista. Vamos ver o que Delfos fala para os consulentes da segunda opção, os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles. Eita, tá te stalkeando. Oh, curiosidade. Olha aqui, curiosidade mesmo, porque olha isso aqui. Carta da curiosidade. Se essa pessoa não consegue te stalkear, no mínimo essa pessoa ela tá se roendo toda, porque ela tá morrendo de vontade de saber o que que você tá fazendo, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando na tua vida. Se não tá conseguindo saber, tá se roendo todo de curiosidade. Demonstra não, porque é um imperador. Eu tenho aqui a carta da beleza, deixa eu mostrar de longe, porque, né, o pessoal fica meio sem pano aqui. Carta da beleza mostra que essa pessoa te acha muito bonito, muito bonita, muito atraente. Rainha de paus, né, bebês? Muito tudo, né? O desejo aqui é algo extremamente forte e intenso entre vocês. Carta do diabo, então, química não falta, né? Vocês entram, sim, como uma inspiração, a carta da arte, então... essa pessoa ela acaba olhando, observando como você leva a tua vida, e isso acaba inspirando, sim. Mas eu tenho a carta da tempestade. Eu não sei o que rolou aqui entre vocês, mas algo meio que deu uma balançada, deu uma sacudida, deu uma mexida, né, no ponto forte aí de vocês. E essa pessoa, ela tá pensando muito nisso, né? Eu tenho aqui a carta do descanso, então a gente vê que é uma pessoa que acabou se pausando, sim, em relação a essa situação toda. Mas eu tenho a carta da perspectiva. Em Delfos, essa carta ela é muito boa. Por quê? Porque mostra a pessoa justamente olhando essa situação toda, tentando pegar uma nova visão diante disso tudo. Então, é como se realmente estivesse tendo uma nova perspectiva, estivesse vendo tudo isso por um novo ângulo, né? Vamos só puxar um cigano aqui rapidinho, só pra gente fechar nossa mesa. Eita, 2, hein? Nossa, para os consulentes da segunda opção. Mostra aqui, peraí, deixa eu perguntar. Carta da cruz. Os últimos pensamentos da pessoa amada em relação aos consulentes. Racional é a pessoa, né? Racional é a pessoa. Analítica. Vamos lá, carta do caixão, tá? A carta do caixão, ela fala da finalização de um ciclo para a abertura de um novo. Então, assim, essa pessoa sabe que do jeito que estava, da forma como estava, não tinha como continuar ou não tem como continuar. Exige, sim, aqui uma mudança drástica diante dessa situação toda. E essa pessoa sabe, né? Porque imperador não é burro. A gente tem a carta da raposa, então a gente vê uma pessoa ali muito analítica, uma pessoa analisando todos os ângulos dessa situação. Essa pessoa ela é muito estratégica, até porque a gente está falando de um imperador na energia da sacerdotisa também, então é uma pessoa ali que, né, tá analisando tudo, tudo. Mostra aqui a carta dos caminhos, então essa pessoa ela sabe que existe caminhos para vocês ainda, pensa bastante nisso, sim. E a carta da árvore, não precisa nem falar que é algo extremamente estruturado. E essa pessoa ela pensa assim nessa estrutura e pensa também que é um relacionamento que pode ser mais enraizado, né? Pode ter raízes mais profundas e pode sim dar bons frutos, né? Então é uma pessoa que acaba vibrando numa vergonha em relação a alguma coisa aqui que fez e agiu em relação a ti, só que tá num ego, num orgulho muito grande, porém, química aqui é algo de louco, né? Tá bom, bebês?
É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho. Vou dar um pause, arrumo minha bagunça e eu volto pro 3. Beijo 2, eu já venho 3. E aí, delícias do 3, bora! Vamos ver aí os últimos pensamentos da tua pessoa amada em relação a ti? Aproveita, já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Manda essa energia pra cá, pensa aí na tua pessoa amada. Vamos ver primeiro se pensou, né? Bora! Para os consulentes... Eita, The Devil, mas não tinha perguntado. Para os consulentes da terceira opção, a pessoa amada pensou neles? Para os consulentes da... Eita! Pensou. Tentou não pensar. Não conseguiu, tá pensando ainda. Carta do julgamento. O 3 sendo o 3, carta da torre, aqui provavelmente vocês estejam em afastamento, né? Vamos lá, carta do mago, né? O que que é o mago? O mago, ele puxa as coisas do plano mental para manifestar no plano físico, né? Então, o mago, ele vem atrás até uns certos pensamentos meio sem vergonhas, né? O mago tem muito instrumento na mesa, então, né? Mas isso fica um assunto para uma outra hora. Mostra, assim, que é uma pessoa que pensou demais, principalmente porque é uma pessoa que está em eremita. Quando se está em eremita, a gente vê uma pessoa num processo de autoanálise muito forte, muito intenso, né? Das próprias emoções, dos próprios sentimentos. É como se essa pessoa estivesse numa cadeirinha do pensamento, né? Estivesse olhando para a própria vida, para tudo que já aconteceu, para tudo o que está acontecendo, não só para a parte emocional, para a parte dos pensamentos. Então, uma pessoa que está numa análise profunda mesmo, né, da vida, da própria existência, acaba sim, né, trazendo os pensamentos em relação a ti, apesar de uma pessoa que tenta se segurar muito, carta da força. Então a gente vê uma pessoa que tenta segurar esses pensamentos. Consegue? Não. É a mesma coisa que eu falar pra vocês, não pensa numa maçã. Olha, não pensa na maçã, hein? Não pensa, fecha teus olhos, não pensa numa maçã. Vocês vão conseguir? Não. Então, por mais que uma pessoa que tente lutar contra os pensamentos, esses pensamentos eles vêm, a gente sabe, né? Que quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais os pensamentos vêm. E a carta do mago mostra, assim, uma pessoa que, se vocês estão afastados, pensa no reinício, pensa. E pensa naquelas outras coisas que eu falei ali pra vocês, né? O mago é meio safadinho, né? O mago é o safadinho do tarô, então... Né? A mesa do mago tem muita coisinha aqui pra brincar, né? Então, entra ali mais naquela parte ali também daqueles pensamentos mais hots, né? Vamos puxar um Osho aqui, bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra? Olha, pensou, tá pensando, e assim, vocês estão recebendo o teor dessas energias também, desses pensamentos, tá? Que vocês estão numa troca muito forte. Carta da receptividade, ó. O bobo. Eita, carta do relâmpago, carta da torre, né? Já tinha mostrado ali pra vocês. Vamos lá, carta da receptividade. O que essa pessoa pensa, de certa forma, chega pra vocês. De alguma forma, chega. E aquilo que vocês pensam também está chegando nessa pessoa. Então, cuida com o tipo de pensamento que você tá emanando, tá? Porque assim, vocês estão recebendo os pensamentos dessa pessoa, essa pessoa recebe os teus e fica ali uma troca, né? Então, sim, te puxa em pensamento, você puxa essa pessoa em pensamento, vocês estão trocando aqui energias. A carta da concessão, então a gente vê que é uma pessoa que traz uma consciência de que não agiu de maneira correta em relação a ti, porque quando a gente tem a concessão, a gente tem o 6 de ouros. Quando a gente tem o 6 de ouros, a gente tem a carta da desigualdade. Alguém doou mais, alguém se entregou mais, alguém tentou mais dentro desse relacionamento, enquanto o outro de menos. É óbvio que em todo relacionamento vai ter momentos onde um faz mais, onde o outro faz mais, então vai oscilar, né? Porém, eu acredito que essa pessoa aqui, ela saiba, né, que ela acabou deixando a desejar aqui. Isso fica muito forte nos pensamentos dessa pessoa. A carta da torre, então, em Osho é o relâmpago, né? Que pode falar, assim, de um afastamento até abrupto, né? Quando a gente tem a torre, a gente tem aquela coisa que é caótica, que é rápida, né? Que é de uma hora para outra, que você olha e diz assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? O que rolou aqui? O que isso aqui tá... O que tá acontecendo? Né? Então, quando a gente tem a torre, a gente pode ter um afastamento abrupto, e essa pessoa, ela tá pensando muito nisso, tá em eremita, lembra? A carta do bobo, né? Que é o louco no tarot tradicional, então...
A gente vê que tem uma certa imaturidade, até uma certa inocência diante de algumas coisas, mas o bobo, ele fala de procura, né? Uma pessoa que pensa bastante em te procurar, mas pode ser sim muito imatura, pode ser um pouco impulsiva diante de alguns atos, né? E a carta do avarento, então assim, eu não vejo essa pessoa te soltando em energia tão fácil, né? O avarento é o 4 de ouros, então existe sim apego, existe posse, né, dessa pessoa em relação a ti. Não vai abrir mão tão fácil, não. Vamos puxar o tarô, bora lá? Para os consulentes da terceira opção, mostra aqui os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles. Os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles. Eita, eu acho que saiu o diabo de novo, hein, bicho? 10 de paus. Calma aí. Pera. Página de espadas. Não, 6 de ouros. 6 de espadas. 10 de ouros. A força de novo. Pera aí, caiu um bocado aqui, calma. 3 de copas e o 9 de ouros. Deixa eu ver. Vamos lá, bebês. Aqui eu tenho... Eita, uma rainha de copas. Vamos, carta da força. Tá tentando não pensar? Tá. Só que assim, a carta da força, ela também fala de uma pessoa determinada, de uma pessoa forte, de uma pessoa focada, né? Essa pessoa, ela te vê desse jeito, né? Quando a gente puxa aqui essa carta pro âmbito dos pensamentos, a gente vê uma pessoa que tem admiração por ti, né? Pela tua determinação, pela tua força. Aqui, tanto que eu tenho 9 de ouros, né? Vocês são pessoas aqui muito empoderados, muito empoderadas. O 9 de ouros é aquela carta daquela pessoa que sabe o que quer, como quer e quando quer, né? Pelo menos na cabeça dessa pessoa não existe uma dependência emocional aqui. Vocês são pessoas extremamente independentes. Vocês fazem o que querem da vida de vocês. Sabe aquela coisa ali de chegar a ser assim, muita areia pro meu caminhãozinho? É o 9 de ouros, né? Então a admiração aqui com certeza não falta. Só que eu tenho 6 de ouros aqui de novo. Então essa pessoa, ela acabou deixando a desejar, sim. Sabe? Saiu 2 vezes, né? Tanto na carta da concessão em Osho, quanto no tarot tradicional. E aqui eu tenho um 5 de espadas. Eu não sei o que rolou aqui diante dessa situação, mas a gente vê que é uma pessoa que traz uma vergonha diante dos atos, diante das atitudes que teve ou está tendo em relação a ti, né? O 5 de espadas é aquela carta ali, vamos botar assim, custe o que custar. Eu quero isso pra minha vida, eu vou fazer isso pra minha vida, custe o que custar. Então, uma pessoa que acaba, assim, trazendo, às vezes, até uma certa vergonha diante das atitudes. É aquela vitória que não tem gostinho de vitória. Sabe? Aquela vitória ali que acaba não tendo o sabor da vitória. Aqui vocês vieram como rainha de copas. Adequa aí ao teu gênero. Dificilmente vocês vêm como rainhas de copas, mas nesse jogo faz total sentido. Por quê? Porque as rainhas de copas são as rainhas que amam, são as rainhas que cuidam, são as no seu aspecto positivo, né? São as rainhas que cuidam, são as rainhas que se doam. Dificilmente uma rainha de copas vai terminar um relacionamento ou vai se afastar de um relacionamento, porque as rainhas de copas, elas têm muita paciência, né? Então, é uma pessoa que te enxerga assim como uma rainha de copas. Essa pessoa, ela sabe que você tem amor, ela sabe que você tem carinho. E aqui eu tenho um 10 de ouros. Então, a gente não tá falando de qualquer coisa aqui. A gente tá falando de algo sólido, de algo bem embasado, de uma estrutura, né? Algo que realmente essa pessoa, ela pensa bastante, né? E a gente vê que se houve um afastamento, como a gente pode ver na carta do relâmpago, essa pessoa pensa bastante dessa estrutura, né? Que acabou ali meio que mexendo, né? Nas bases. Só que eu tenho 3 de copas, olha só. O 3 de copas, ele fala de celebração, de comemoração, de comemorar as pequenas coisas. Essa pessoa, ela gosta de estar contigo. A tua pessoa amada, ela pensa bastante nisso. Pensa nos bons momentos, aqueles momentos até mais simples, de estar junto. Ai, vamos pedir uma pizza? Vamos. Sabe, aquela coisa mais simples de ficar sentado vendo um filme comendo uma pizza. Então, quando a gente tem a carta da celebração, que é o 3 de copas, a gente fala assim de uma pessoa que gosta de viver os bons momentos contigo. Só que pode ter uma energia a mais aí dentro dessa situação? Pode. E não necessariamente uma namorada, um namorado, uma esposa, um esposo, não. Pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser amigos, né?
E aqui a gente tem o 6 de espadas, então se abre um novo ciclo para vocês. Né? Essa pessoa, ela pensa bastante, é uma carta de renovação, é uma carta de mudança. E aqui eu tenho pajem de espadas, então assim... Ô, pensa num pajem curioso, é o pajem de espadas. Ô, bichinho curioso, né? A pessoa tá te curiando, tá muito curioso, muito curiosa a respeito de como tá a tua vida, a respeito do que tá acontecendo, do que você tá fazendo. Então, se essa pessoa não souber informações de vocês, pode ter certeza que tá se roendo todo, né? E um cavaleiro de paus, bicha, tem paixão, tem impulso, né? Só essa pessoa tá pensando demais em te procurar, né? Deixa eu pegar o impulso pra ver se não bate aí. Bora puxar um Delfos aqui, vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, complementa aqui, por favor, os últimos pensamentos da pessoa amada em relação a eles. Eita! É bom que Delfos é super vestido, né? Ó, carta de fundo, carta da curiosidade. Tô te falando que essa pessoa tá trazendo muita curiosidade a respeito do que tu tá fazendo, a respeito de como tá a tua vida, do que tá acontecendo. Carta da reflexão, carta da difícil lição. Vamos lá, reflexão. Cadeirinha do pensamento, né, bebê? Carta do eremita. Tá pensando em muito o que aconteceu, muito naquilo que rolou entre vocês, nas possibilidades, tá analisando tudo, tá pensando demais. E a carta da difícil lição. Então, a gente vê que existe um aprendizado dentro dessa situação toda. E essa pessoa, ela tá conseguindo entender? Tá. Em alguns momentos entende. É óbvio que isso não é da noite pro dia. Mas tá aprendendo, né? Tá aprendendo do pior jeito. Não precisaria ser assim. Mas tá aprendendo, né? A gente tem a carta da verdade nua. Então, eu vou botar meio de longe, porque tem pouco pano. A gente vê uma pessoa que... acabou escondendo algumas coisas aqui? Acredito que sim. Essa verdade, ela vai aparecer? Vai. E vai aparecer sem filtro, né? Aquela coisa que numa porrada vai chegar em ti e tu vai dizer, nossa, mas eu não imaginava, eu nem sabia, né? Então, é uma verdade que vai aparecer de algo que ainda estava em oculto dentro dessa situação. Eu tenho a carta da bem-aventurança e a carta da tranquilidade. Então, a gente vê que a espiritualidade, ela acaba amparando, ela acaba ancorando, sim, acalmando, né, esses pensamentos, tanto de ti em relação a essa pessoa, quanto dessa pessoa em relação a ti, né? Porque se ficar nessa troca aqui extremamente intensa, daqui a pouco vocês não aguentam mais, né? Vamos só puxar o cigano aqui pra gente fechar a mesa, bora lá? Para os consulentes da terceira opção, complementa aqui linha da cabeça da pessoa amada em relação a eles. Carta da casa. Carta do cão. Olha, te vê sim como uma boa companheira, um bom companheiro, mas assim, o cão é aquele bichinho que não guarda mágoa, não guarda rancor, né? O cão, ele é muito fiel, e é muito leal, né? Quando a gente fala da carta do cão, a gente fala de lealdade. Então, é uma pessoa que te enxerga, assim, com uma lealdade muito grande. Quando eu falo de lealdade, eu não falo necessariamente de fidelidade sexual, tá? Adequa aí ao que eu tô te dizendo. Existe uma lealdade muito grande entre vocês, quando vocês estão em equilíbrio. Eu tenho aqui a carta da casa, então, estrutura, né? Estrutura, solidez, proteção. Vocês são um tipo de pessoas que acolhem. E essa pessoa, ela sente essa energia, ela sente essa vibe quando ela tá contigo. Tá pensando muito nisso, né? E a carta do buquê, então, vocês são pessoas muito bonitas. Vocês são pessoas que têm... Essa pessoa, ela tem um sentimento muito bonito, né? Muito... floresce, né? Essa pessoa floresce quando tá com vocês. Só que eu tenho a lua. Então, assim, a lua fala de saudade, a lua fala de nostalgia, fala de coisas em oculto que a gente já viu que vai aparecer dentro dessa situação. E a lua fala de paixão, né? Então, assim, vocês querem paixão? Querem desejo? Pois tome, né? A carta da lua fala de saudade, fala de desejo, fala de paixão. E a carta do caminho. Então, existe caminho ainda para esse relacionamento? Existe. E essa pessoa está num processo aqui analítico extremamente profundo e pensa bastante nisso também, né? Então, vocês com certeza mexem e mexem muito nos pensamentos dessa pessoa. E a carta de fundo, carta do cão, que eu já mostrei pra vocês. Eita, 3, hein? Tá bom, bebês? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho. Um beijo enorme no coração. Não esquece que eu amo vocês. Fui!